seu podcast Speak Up, podcast do CCB São Bernardo do Campo. Então, olá, gente, tudo bom? Uma boa tarde para quem está assistindo. Meu nome é Enzo, essa é a Isabela. Estamos aqui no Centro Cultural nos Estados Unidos, na CCB. E estamos aqui com a nossa entrevistada, Elaine Brandão, advogada criminal aqui atuante de São Bernardo. Muito prazer, viu? Prazer é meu. Muito bem. Nos fale um pouco mais sobre você, sobre a sua atuação na área, suas experiências. Nos fale um pouquinho sobre você. Vai começar. Eu sou advogada desde 2008. Hoje, atualmente, eu sou diretora da Ordem dos Advogados, né, na função de secretária-geral. Atuo na área criminal já há bastante tempo. Faço parte de uma rede de enfrentamento à violência doméstica, né, doméstica e familiar, que existe aqui na cidade de São Bernardo. E a minha maneira de contribuir aí com a extinção aí, né? Quem sabe há algum tempo aí sobre essa questão da violência, né? Bacana, viu? A gente viu que é uma área que é, assim, está bastante visibilizada agora, né? Nesses recentes tempos, com toda a visibilidade que teve ao redor do tema. Então, é muito bom que você esteja fazendo o seu papel nessa parte. Sim, sim. Eu queria começar também, então, com uma seguinte pergunta. Só para os nossos espectadores, né, terem uma base inicial. Então, o que faz, quais são os deveres, assim, no geral, da advocacia criminal em respeito não só à equidade de gênero, né, proteção da mulher, mas bem como você falou da sua área, né, na advocacia na violência doméstica e familiar, por exemplo. Sim. Essa questão da violência doméstica, há pouco tempo atrás existia assim, uma grande resistência por parte da vítima em representar, né, o agressor junto à delegacia. Então, muitas vezes a mulher meio que ficava submissa àquela questão desse ciclo da violência doméstica, né? Então, ela sofria a agressão e quando ela buscava algum tipo de ajuda junto a familiares ou até vizinhos, amigos, não tinha esse respaldo. Então, o vizinho falava assim, não, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, muitas vezes ela não se sentia acolhida, né? Ela tinha medo e falava assim, a própria família, não, mas ele agride, mas por que ele te agrediu? Será que você não deu causa a essa agressão? Então, muitas vezes a vítima, ela se sentia culpada. Exatamente, então ela achava que ela estava sendo agredida por uma causa que ela deu, né? Então, assim, exato. Então, assim, muitas vezes, não, eu dei causa à agressão. Eu estava numa festa e meu vestido estava muito decotado e meu marido é muito ciumento, ele me ama e tal, e ele se incomodou com isso. Então, ela não tinha essa visão de que ela era a vítima, né? Que o agressor estava querendo ali dominá-la, né? Então, hoje, graças a Deus, com muita divulgação sobre as questões, o que são os tipos de violência, né? Porque não existe somente a violência como forma de agressão física, né? Existe violência psicológica, né? Então, ela começou a entender que aquela parte também daquela agressão psicológica do seu companheiro também é uma violência doméstica, né? Então, eu acredito que esse trabalho que é feito tanto pela rede de enfrentamento aqui da nossa cidade, como também pela Ordem dos Advogados, através da Comissão de Violência contra a Mulher, juntamente com a Comissão da Mulher, levar esse esclarecimento para a sociedade, né? Porque o que a gente busca é isso, mudar essa realidade, conscientizar essa mulher sobre os tipos de violência, onde ela tem que buscar ajuda, né? Então, eu acho que esse é o grande papel, não só da advocacia criminal, né? Mas da advocacia como um todo, né? Então, o nosso principal além de ter essa questão processual, né, de questões de direitos, enfim, mas nós também temos o dever de
ajudar e educar essa população levando esse tipo de conhecimento. Com certeza. Bacana. Posso fazer uma pergunta? Você entrou em questão sobre os tipos de violência. Então, o que você considera aí uma violência psicológica? Não precisa ser tão específica, porque são vários casos, né? Uhum. Mas quais seriam as diferenças entre a violência psicológica e uma Agressão em si, né? agressão física? Sim. A violência psicológica é aquele tipo que o homem fica para a mulher. Ah, você não serve para nada. Se você se separar, o que você vai fazer da sua vida? Você não tem emprego, você não tem estudo. Muitas vezes ele é o mantenedor daquela casa, né? Então o dinheiro gira em torno dele. Então ele Esse poder. tem poder, exatamente. Então ele não dá subsídios financeiros para essa mulher. Muitos homens, quando a mulher trabalha, ele tem casos, profissional liberal, vamos supor, uma cabeleireira, né? Então ele vai lá e destrói tudo que ela tem para ela poder trabalhar, se sustentar, né? Então ele vai e acaba destruindo os apetrechos dela, né? Para ela não poder trabalhar, né? Então tudo isso é esse tipo de violência doméstica, né? Que para mim essa violência psicológica ainda ela é muito mais grave do que a física, exatamente, porque aos pouquinhos, né? A agressão ali vai todos os dias, vai minando e aquela mulher vai se sentindo, né, impotente. De todas aquelas consequências. E hoje em dia a gente vê que o psicológico é muito importante. Ele encadeia um monte de coisas. Sim, sim. Encadeia, inclusive, o que os homens fazem, né? A razão deles fazerem isso, que também é o resultado de muitos anos do pensamento dele crescendo, de outras pessoas concordando com ele, da gente se escondendo, né? Uhum, Então, acho que tem uhum. isso também. Porque assim, é uma questão de cultura, né? Antigamente a mulher não trabalhava, né? A mulher, ela tinha aquela figura de mãe, ela tinha que criar os filhos, levar para a escola, cuidar da casa, tal. E hoje a realidade é diferente, né? Hoje a mulher, ela trabalha fora, né? Não que ela deixe de fazer as suas atribuições do lar, né? Então, cuida do filho, cuida da família, cuida da casa e ainda trabalha fora, né? Então, meio que o homem se sentiu ali que ela seria uma competidora com ele, né? E não é nada disso. A mulher veio querendo, né, ser inserida no mercado de trabalho para ajudar, né, para agregar valores, né, melhorar a condição de vida, enfim. Então, assim, as mulheres não querem nada, eu quero ser melhor do que o homem. Imagina, a mesma qualidade que o homem tem, a mesma inteligência, a mulher também tem, né? Essa questão de estar a par, né? Os conhecimentos, as habilidades estarem a par do que se é feito. Isso, exatamente. O homem, eu falo muito assim que nessa questão da violência, o homem também precisa ser educado, precisa urgentemente Principalmente, né? de programas para essa educação também do homem, porque assim, ele vem de uma família, né, que o pai já agredia a mãe, então ele vem já desse ciclo de violência, então ele acha que isso é normal, né? Muitas vezes a mulher chega cansada e tá lá a roupa para lavar, não sei o quê, e o homem fala assim, não, isso não é serviço meu, o serviço é seu. Você não quis trabalhar fora, agora você tem que trabalhar fora e tem que dar conta da casa, né? Então, muitas vezes isso são casos de separação, de divórcio, porque o homem vê a mulher ali como uma questão de objeto, né? Então, muitas vezes fala assim, não, você tem que dar conta de tudo isso, você não quis trabalhar fora, e ainda depois você... Agora, não ajuda. Exatamente, não ajuda. Então, assim, tem que mudar esse conceito. Então, assim, que legal que é o cara chegar mais cedo em casa, pô, tem coisa para fazer aqui, deixa eu ajudar minha mulher, né? Que quando ela chegar, já vai estar tudo mais ou menos em ordem, nós vamos ter tempo para conversar, enfim. Então, muitas vezes acabou esse diálogo por conta disso. A mulher chega sobrecarregada do trabalho, tem que dar atenção para filho, né? Fazer lição de casa, enfim. Cuidar da casa ainda. Cuidar da casa, fazer janta.
E isso porque no outro dia ela tem que deixar tudo mais ou menos organizado. E quando ela tomou o banho dela e quer dormir, ela está extremamente estafada, né? Esgotada, Esgotada. Então, se principalmente psicologicamente. exatamente. Então, aí depois vem o marido e ainda quer procurá-la, né? Querendo carinho, aquela coisa, só que ela tá esgotada, Essa carga mais. Sim. né? Então, Ela tá assim, fazendo mais. exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem. Então, falando um pouco mais sobre essa necessidade de programas e medidas, o que se tem feito hoje nessa área? Que se tenha conhecimento, onde as pessoas podem ir atrás para se saber mais sobre essa área, até para elas se sentirem seguras a entrar de ações para esse tipo de violência. Então, hoje existem esses programas, né, educativos, mas a partir do momento que tem uma ação penal contra esse homem, né? Então, o juiz da vara da violência, ele encaminha, né, esse agressor aí para que frequente esses grupos, né? Mas então, assim, espera-se acontecer a agressão para que ele seja direcionado para esse grupo, né? E eu entendo que nós temos que fazer o preventivo, né? Tem que ter mas eu acho também complicado, porque como é que o homem vai falar assim, eu sou uma pessoa violenta, eu vou buscar ajuda, né? Já é difícil admitir que tá errado, ainda mais Sim. já se tem. Sim, sim. Então, muitas vezes eu ouço desse discurso desse agressor exatamente isso. Então, assim, eu não sabia que o que eu fazia com a minha esposa era esse tipo de violência, sabe? Então, você vê que, e quando frequenta, ele fala assim: não, eu quero mudar. Eu quero ser um homem diferente, eu quero ser passar para os meus filhos de uma outra maneira, né? Exatamente, exatamente. Tipo, menos diferente do que tem sido passado para ele, tanto mais para quem esteve antes dele. Né? Sim, 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 sim. Com certeza. Falando então em termos um pouco mais técnicos, tem falado muito na questão, por exemplo, de feminicídio. A palavra aí gerando mistura entre feminino e hominicídio. Pode falar um pouco mais sobre isso? Sim. Porque assim, o feminicídio ele é uma causa de aumento de pena, né? Pelo fato do homicídio ter ocorrido pelo fato dela ser mulher, né? Então, é uma qualificadora do crime de homicídio, então isso vai fazer o quê? Vai elevar a pena, porque essa morte aí aconteceu por conta e razão dela ser mulher, né? Então, por isso que mudou-se a partir da questão da criação da Lei Maria da Penha, então toda essa evolução legislativa, né, de proteção à mulher, então isso também foi um grande marco aqui, porque antigamente ele respondia pelo homicídio normal, comum, como se, né, e hoje não, então tem essa agravante que torna a pena mais elevada pelo fato dela ser mulher, né? Certo, é um agravante de pena. Isso, é uma agravante de pena, Muito bem. Falando então mais umas coisas, então, hoje em dia a gente tem, inclusive em São Bernardo do Campo, um tipo diferenciado de delegacia, que é o que a gente vê que é a delegacia da mulher. Então, qual seria a diferença entre este tipo de delegacia e uma delegacia normal? Quais são as ações que tornam elas necessariamente distintas uma outra? Sim. É muito importante essa criação dessas delegacias especializadas por conta do acolhimento que a mulher, né, sente ao chegar a uma delegacia. Então, geralmente, a delegacia ela é um ambiente masculino, né? A maioria, hoje, claro que nem tanto, mas era um ambiente praticamente masculino. Você fez assim, né? Sim. E aí, o que acontecia? A mulher chegava até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência de violência, de agressão, enfim. E muitas vezes, aquele policial que também não estava preparado para aquilo, falava assim, olha, não é melhor a senhora ir conversar antes de fazer esse boletim de ocorrência? E até mesmo ela tinha essa resistência de chegar e ter que falar tudo o que aconteceu para um homem. E ela se sentia meio que desacreditada, né? Então, isso era uma grande barreira
para a denúncia, né, para que essa vítima chegasse até a delegacia. Então, com a criação da delegacia especializada, o ambiente é totalmente, como é que eu vou dizer? Não é como se fosse uma delegacia, mas a grande maioria são delegadas, né? O corpo ali das pessoas que trabalham, os escreventes, o escrivão de polícia, enfim, são mulheres. Então, tem um lugar que tem o atendimento psicológico, então tem uma psicóloga lá, caso ela não se sinta ainda à vontade para relatar, né? Então, tem também esse acolhimento, tem uma sala com brinquedos para que a criança não acompanhe a mãe na hora de fazer o seu depoimento. É importante, inclusive. Sim, então a criança ela fica ali nessa sala para ela poder. Exatamente. Então ela tem os brinquedos, né? E aí ela fica ali para ela não ter que vivenciar tudo aquilo, porque afinal de contas é pai e mãe, né? Então é difícil também para a criança chegar lá e falar, a mãe está dando depoimento e a criança fala assim, nossa, meu pai, né, fez tudo isso. Tem essa quebra de imagem assim, Sim. assim, muito forte. Exatamente, A questão exatamente. do ciclo também, né? Que não é só a mulher afetada. Sim, sim. Então, tem essa diferença, né, desse acolhimento e quando não existe no município ou as delegacias, porque a delegacia da mulher não fica aberta 24 horas, né? Então, hoje existem dentro das delegacias a sala Lilás. Então, é uma sala que ela vai fazer uma videoconferência com uma delegada, então ela também já se sente acolhida, né? Então, ela vai ali relatar para aquela delegada e aí vai se dar esses trâmites, porque os estudos mostraram exatamente isso, né? Que não que o homem não vá atender a mulher vítima de violência, mas mas eu acho que esse desconforto, né, de você ter que se relatar ali para um homem, né? Eu acho que a mulher se sente mais acolhida em ter uma pessoa ali, né, do mesmo sexo ali para poder entendê-la, né? Garante mais esse senso da empatia e de saber o que se passa, né? Isso, Então, acho que isso. imagino que mesmo que torne esse um ambiente mais seguro de se tratar questões e trâmites que se tratariam numa delegacia normal, por exemplo. Sim, porque o que eu entendo, que se ela chega para mim, eu consigo me colocar no lugar dela, né? Eu consigo entender tudo aquilo que ela vivencia ali, né? O que ela tá me relatando. Diferente de um homem. Se eu chegar para você e falar sobre violência, você vai conseguir se colocar no meu lugar, né? Exatamente. Então, eu acho que essa figura é mais para a gente se colocar no lugar do outro e entender a dor, né? E saber que muitas vezes a mulher vai chorar, então ela tem que ter aquele tempo e tem que ter aquela questão do acolhimento. Olha, eu te entendo, mas, né, é importante você dar seguimento na sua denúncia. Então, mas eu acho que essa questão da empatia, né, de ser outra mulher. Bacana que chegamos a esse nível de entendimento sobre questões em relação à violência, em relação à proteção mesmo, Sim. no que se dá a igualdade de gênero. Exatamente para estarmos a par, é necessário que entendamos as peculiaridades, né, Sim, do tratamento em relação a essas partes. Né? sim, sim. Quero fazer uma pergunta. Eu tô mais acompanhando os tópicos, se quiser ajudar. Perfeito, Indo perfeito. mais no meio, assim. Tá, então, pegando uma questão que você tinha feito, né, que você tinha falado, né, na questão de, infelizmente, hoje em dia, as ações que temos, os programas que temos, né, são mais quando acontece a situação, né, são quando a pena é dada, por exemplo. E aí tem-se a ordem de restrição, por exemplo. Você poderia explicar um pouco mais o que é isso, quando pode ser usada, por que ela é usada, né? Poderia explicar um pouco assim. Essa ordem de restrição, você fala do distanciamento, né? Isso mesmo. Então, ela chega, a mulher chega à delegacia, explica, e aí ela fala que ela quer essa medida cautelar aí de distanciamento. Por quê isso se faz necessário? Porque ela foi à delegacia, ela deu queixa daquele agressor, e se ela não tiver essa proteção, o que vai acontecer? Quando ele tiver ciência disso, ele vai vir e vai
cacetar ela de novo, né? Vai falar assim, você foi na delegacia, Mais bravo ainda. muito mais, porque assim, agora eu vou perder meu emprego, eu vou ter que ir na delegacia, eu vou ter que me explicar e Jogar não a sei o culpa dela de novo. Exatamente, exatamente. Então, a medida protetiva é exclusivamente para isso, para que ela se distancie, né? Fique longe do agressor, porque ele volta. Porque mesmo com a medida protetiva, vários homens descumprem. Vários homens descumprem. Então, nós temos aqui em São Bernardo a Patrulha Maria da Penha, né? Então, assim, são aquelas mulheres que são, vai, o sinal vermelho, né? Então, a Patrulha Maria da Penha, aí, inclusive, acho que há umas 2 semanas atrás, o prefeito Orlando Morando fez a substituição das viaturas, e essa viatura é azul, mas tem um tom rosa, né? Já falando que é exclusiva da Patrulha Maria da Penha. Então, elas meio que ficam, né, patrulhando ali o bairro, a residência dessa mulher, e muitas vezes acontece exatamente isso. Elas fazem as prisões em flagrante porque o homem está descumprindo a medida protetiva. É realmente uma inovação que eu tinha visto aqui, principalmente em São Bernardo do Campo, né? Essa Patrulha Maria da Penha. É algo que eu tenho visto nos últimos anos, Uhum, e que eu acho que é já um start de muita coisa que tem se feito em São Bernardo mesmo. sim. Além disso, você vê que em São Bernardo do Campo existem mais medidas, como você falou, por exemplo, de prevenção, ou existe alguma iniciativa que trabalha para isso? Nós temos aqui o CRAM, que é o Centro de Referência de Atenção à Mulher, né, que fica no centro de São Bernardo. Ele é o centro especializado para aquela mulher vítima de violência. Só que ela não precisa ir até o CRAM. Então, muitas vezes, ela vai na UBS, ela vai nos sistemas aí de saúde e ela vai relatar para aquela equipe. Então, as equipes estão treinadas para também fazer esse tipo de acolhimento a essa mulher e dar toda essa atenção e direcionamento para onde ela tem que buscar ajuda, né? Então, direciona para o CRAM. Lá no CRAM, ela vai conversar tem um atendimento psicológico. Ali ela já vai se sentir mais segura. Dali, vamos fazer o boletim de ocorrência, se dirigem até a delegacia da mulher. Então, assim, um dos primeiros pontos aí é esse. Sistema de saúde ou diretamente no CRAM, ela vai buscar ajuda, porque muitas vezes ela não sabe, né? Algumas mulheres, São Bernardo é grande, então, assim, não é uma coisa assim que nós temos delegacia da mulher em todos os bairros, enfim. E então, onde eu vou buscar ajuda, né? Como nós estávamos falando agora há pouco sobre essa questão do pós-balsa, né? Então, ela busca essa ajuda na UBS, naquela utilidade pública que tem ali mais próxima da sua casa, que ela vai receber essa orientação de quais os caminhos que ela tem que seguir. É uma questão de necessidade, né? Pode ter uma necessidade de urgência, por exemplo, né? Aí a questão é de um lugar mais próximo onde se receber ajuda, né? Sim, E sim. muitas vezes, como a gente também tem falado agora há pouco, essa informação é pouco acessibilizada até para o pós-balsa, né? Uhum, Que é uma área onde não se vê pouco esses avanços. A sim. gente vê esses avanços mais aqui no 77, né? Uhum, Na questão da cidade de São Bernardo do Campo antes da balsa, né? uhum. Agora, inclusive, né, já pegando nessa questão, como se faz esses mecanismos de... Como se tem esse mecanismo de acessibilizar essas informações para as partes mais periféricas, por exemplo, de São Bernardo do Campo? Sim. Nós, na Ordem dos Advogados, temos comissões temáticas, né? Então, temos a comissão OAB vai à escola, temos a comissão de combate à violência da mulher. Então, o que a gente costuma fazer, né? Então, em reuniões de bairro, associação, a gente leva palestras sobre esse tema para esclarecer a questão da violência. Então, a OAB Escola, a mesma coisa. Então, nós somos convidados pelas escolas e a gente vai e fala para determinado público, né? Então, assim, no mês da mulher, teve várias escolas
que convidaram os pais para que participassem dessas palestras, né? Entender o que o filho está ouvindo. Exatamente, exatamente, para conhecer um pouco sobre os tipos de violência, né? E onde buscar ajuda, né? Então, pelo menos assim, nós da Ordem dos Advogados temos essa preocupação, então, de levar esse tipo de informação, né? Então, a Comissão da Mulher, a Comissão da Violência contra a Mulher, tem feito esse trabalho aí de levar esse conhecimento para essas mulheres. Bacana. É muito bom ver que. Perdão. É muito bom ver que isso está sendo feito de alguma forma, que essas comissões estão fazendo um trabalho de realmente levar o que tem se feito nos últimos anos, ver que realmente existe um lugar seguro, existem formas seguras e que isso precisa ser levado, precisa ser trazido à tona. Uhum. Esse tipo de violência, de atitudes que antes a gente não tinha muita visibilidade, como a gente tinha falado. Uhum, uhum. É porque não adianta, nós temos acesso à questão dos números, do crescente número de violência, e o que a gente vai fazer para poder. Esses números a gente precisa explicar. Não é todo mundo que entende. Exatamente, e os números crescem. Por que os números estão crescendo? O que falta? Falta educação? Então a gente tem que tentar buscar aí para saber quais são esses motivos, né, desse crescimento, né? Então a educação do homem, como eu falei, né, esse pilar é muito importante. Eu estava pensando nisso, inclusive, que eu ia até te perguntar se você acha que a educação do homem tem também um papel importante nisso, né? No combate da violência, Sim. eu acho de extrema necessidade. Porque é o motivo, né, de tudo isso existir. A gente não teria todas essas organizações, mulheres tão preocupadas, mulheres com todos esses problemas, se os homens não tivessem sido educados desde o começo, né? Sim, sim. Porque assim, eu como atuo muito nessa área criminal, e o que acontece? Quando a gente se depara num caso de homicídio, de feminicídio, né? Que a gente vai entender, conversando com um homem, quais foram os motivos que te levaram a uma coisa extrema dessa, sabe? Porque o crime de homicídio, claro que tem aquele crime que é planejado, mas o feminicídio não é um crime premeditado, sabe? É uma coisa que se leva. Exatamente, então assim, é uma coisa de segundos, sabe? Então ele pega ali a mulher no telefone, conversando, ele não sabe com quem, então esse ciúmes é absurdo, então acha que ela tá conversando com outra pessoa, e por que você usa essa roupa dessa forma? Por que hoje você saiu maquiada dessa forma? Então sempre o homem, ele vê a figura da mulher como se a mulher traísse, né? Então ele fica imaginando aquela série de coisas e não é nada disso, e diante de um estopim, de uma briga, acaba acontecendo o feminicídio, né? Então, muitas vezes eles se dizem arrependidos e relatam exatamente isso. Então, eu falo assim, era uma coisa que me perturbava muito, e eu falei assim, mas por que você não conversou com ela? Por que você não falou que essa atitude dela te trazia insegurança? Né? Vamos conversar. Então, assim, eu acho que falta muito isso, falta o diálogo familiar, né? Foi como a gente já falou aqui, muitas vezes a gente vem de famílias que não tinha esse diálogo, né? Entre pai e filho, entre marido e mulher, né? E hoje a gente vê que isso está mudando, né? Que essa necessidade vem se dando presente, né? Isso, então assim, é importante o homem falar o que tá te incomodando, né, na mulher, olha, você no celular, isso tá me incomodando e tal, então, e ela fala assim, não, mas eu tô aqui conversando com uma amiga, alguma coisa, tal, então muitas vezes ele fala que é a senha do celular, para poder ver com quem são as pessoas que está conversando, né? E isso também eu vejo na questão da OAB vai à escola, já no início do namoro ali daquele adolescente.
aquela coisa, aquele ciúme, né, doentio, e ficar fazendo essa namorada de refém. Não, me dá a senha do seu celular. Ah, não, eu acho normal, as meninas falam. Ele tem a minha senha e eu tenho a dele, então a gente vê com quem tá conversando. Não, não é normal. Tudo naturalizado, né? Não é normal. Não é normal. Ela tem que ter a privacidade dela e ele tem que ter. A relação entre homem e mulher tem que ser uma relação baseada em confiança, né? Então, onde chegamos que eu preciso dar a senha do meu telefone para a pessoa ver que eu não estou fazendo nada errado? Ou ela acredita, né, na minha pessoa, ou então esse relacionamento está desgastado, não vai dar certo, né? Com certeza. E esse tipo de atitude que eu vejo que, junto com os números também, que dão a pergunta de qual a necessidade que isso está chamando, né? O que a gente precisa fazer para que isso diminua ou pare de acontecer por definitivo? E o que a gente está perdendo nessa conversa, né? O que precisa se fazer, que é exatamente onde entra a educação do homem também. Sim, sim, Então, eu acho isso assim imprescindível também para essas discussões, até mesmo para a continuação das ações, né? sim. Porque, exatamente como você falou, né? Precisa-se estar se fazendo também mais ações preventivas, né? Eu acho que isso começa por aqui, né? Sim, sim. E eu vejo assim, essa iniciativa de vocês é brilhante nesse sentido, né? Que são dois jovens aí preocupados com essa questão da violência, em procurar entender. Então é isso, a gente tem que fazer mais ações como essas, né? Então fazer mais grupos de debates com adolescentes ali, entender os porquês, né? Então é claro que não só com advogados, tem que ter advogado, tem que ter psicólogo, a gente tem que ter uma gama de profissionais aí para que a gente traga à baile todos esses debates, essas questões, né? Porque a partir do momento que você leva educação, leva conhecimento, eu acho que isso é basilar aí para a gente lá na frente mudar essa questão desses números. Perfeitamente. Perfeito. Mas eu acho que é o nosso tempo, né? Acho que deu. Muito obrigadíssimo mesmo pela Imagina, conversa, viu? imagina, eu que Foi um agradeço. prazer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, saber um pouco mais sobre as ramificações que esse processo dá. Eu acho que eu saio daqui aprendendo muito mais do que eu achei que eu ia aprender. Uhum. Então, muito obrigado por isso mesmo. Conte conosco sempre, né? Principalmente nessas questões de programas, né? A gente Sim. tem um trabalho com a rede estadual, né? E a rede pública, então acho que essa tangência só leva a lugares bons Sim, e a lugares que dá para se melhorar também. com certeza. Podem contar comigo aí o que vocês precisarem para a gente poder aumentar essa divulgação, né? Essa divulgação de todas essas questões e principalmente bater na tecla da educação. E divulgar os projetos também. né? Sim, divulgar os projetos e fazer e colocar na cabeça desse jovem que ele é que vai mudar o nosso país aí ao longo dos anos, né? Então, eu acho que exatamente. Então, a educação é a base de tudo. Se a gente puder trazer essas conversas, esses bate-papos aí para o maior número de adolescentes, de jovens, aí eu acho que vai ser uma sementinha que a gente está plantando aí para que o nosso futuro seja melhor e que não tenha nem casos de violência, enfim. Zerar a gente sabe que nunca vai, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente está fazendo por onde, né? Com Exatamente. certeza, essa é a intenção, viu? Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito Obrigada. obrigado também para quem está assistindo, né? Muito obrigado por entrar nessa nossa conversa também. E a gente se vê mais à frente em conversas como essa nas próximas vezes. Até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.